Você já percebeu como existem pessoas que falam pouco, mas quando falam, todo mundo para ouvir? Elas não levantam a voz, não tentam impor respeito. Mesmo assim, suas palavras parecem ter um peso diferente, um impacto que corta o barulho e prende a atenção de todos. Mas por que isso acontece? Essas pessoas, muitas vezes sem nem perceber, dominam um poder que poucos entendem, o poder do silêncio. Um poder invisível, mas capaz de transformar a forma como você é visto, ouvido e até como você enxerga o mundo. Neste vídeo, você vai descobrir por que ficar em silêncio pode ser muito mais forte do que falar. E não se trata de se calar por medo ou timidez. Estamos falando de silêncio estratégico, a habilidade de usar o silêncio como uma ferramenta de sabedoria, força e influência. O mesmo princípio usado por grandes líderes, filósofos e pensadores estoicos para manter o controle em meio ao caos. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 12 situações em que o silêncio é sua arma mais poderosa. Situações em que a maioria das pessoas reage com impulsividade, mas os sábios observam. E justamente por isso, vencem. Se você quer aprender a dominar o poder que transforma palavras em impacto e presença em respeito, assista até o final. Mas antes de mergulhar nas 12 situações, entenda algo essencial. O silêncio não é ausência de voz, é presença controlada. É a arte de escolher quando falar e quando deixar que o silêncio fale por você. Assim como um mestre em artes marciais sabe quando atacar e quando recuar, quem domina o silêncio sabe quando agir e quando apenas observar. Ao aprender a permanecer em silêncio, você não está enfraquecendo sua voz, está amplificando o poder dela. Cada palavra dita no momento certo passa a carregar um peso muito maior. E cada pausa, cada respiro se torna parte da sua força interior. Prepare-se, porque a partir de agora você vai descobrir o que o silêncio realmente é, não um vazio, mas uma forma poderosa de presença. Uma energia que, quando bem usada, pode mudar a maneira como as pessoas te enxergam, como reagem a você e até como você domina a si mesmo. Quando alguém te critica de forma injusta, qual é sua primeira reação? Defender-se? Explicar? Atacar de volta? A maioria faz isso, mas o sábio não. Ele entende que o silêncio nesse momento é sua melhor defesa. Ficar em silêncio diante da injustiça não é fraqueza, é confiança. É a prova de que você não precisa da aprovação de ninguém para saber quem é. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em não reagir a toda provocação. O silêncio te dá tempo para refletir, entender e crescer. Ele tira o foco das opiniões externas e devolve o poder para dentro de você. Quando você escolhe o silêncio, está dizendo: minha paz vale mais do que provar um ponto. Agora pense na raiva. Quantas vezes a raiva já te fez dizer algo que você se arrependeu depois? A fúria é uma armadilha emocional. Ela te domina, te faz reagir e depois te deixa com o peso das palavras impensadas. O silêncio, por outro lado, é o freio invisível que te salva. Ele não reprime, ele protege. Quando você sente a raiva crescendo, pare, respire, não responda. Esse pequeno instante de silêncio pode mudar completamente o desfecho de uma situação, porque no silêncio você volta a enxergar com clareza. O que parecia um ataque pessoal talvez seja apenas o reflexo do caos do outro. E ao não reagir, você mostra domínio, não submissão. Mas e quando o silêncio vem de dentro? Quando a dor é profunda e você perde alguém, algo ou uma parte de si mesmo? Nesses momentos, as palavras não curam. Elas só tentam preencher o que não pode ser preenchido. O silêncio, nesse caso, é o seu abrigo. É nele que a alma descansa, processa e começa a se reconstruir. O silêncio do luto não é vazio,
é cheio de significado. Ele te dá tempo para entender, aceitar e se curar no seu próprio ritmo. E aos poucos, esse mesmo silêncio se transforma em força. Uma força que não vem de fora, mas de dentro. A força de quem sobreviveu e aprendeu a ouvir a própria dor. Agora, imagine lidar com a ignorância. Quando alguém fala algo ofensivo sem entender o que está dizendo. Quando tenta te provocar ou te corrigir sem saber do que fala. Sua reação natural seria argumentar. Mas há poder em simplesmente não responder. Porque o silêncio, às vezes, ensina mais do que qualquer explicação. Quando você escolhe ficar quieto diante da ignorância, não está cedendo. Está economizando energia. Está mostrando que não precisa provar nada para quem ainda não está pronto para entender. E com o tempo, essa atitude faz com que o outro reflita, não por causa das suas palavras, mas pela ausência delas. Quando alguém te acusa de algo que você não fez, o instinto é gritar, se explicar, provar inocência. Mas o silêncio, nesse caso, é uma demonstração de autoconfiança. Ele mostra que você sabe quem é e que a verdade não precisa ser defendida com desespero. O tempo sempre revela o que é verdadeiro e a calma de quem sabe disso é a maior prova de integridade. Ao permanecer em silêncio diante de uma falsa acusação, você não está se rendendo, está apenas escolhendo não se afogar em palavras inúteis. Esse silêncio protege sua reputação mais do que qualquer tentativa apressada de defesa. Ele mostra que você não tem nada a esconder e que prefere ser justo a ser barulhento. E quando a vida se mostra injusta, quando tudo parece sair do controle e as dificuldades se acumulam, nessas horas, o silêncio não é desistência, é estratégia. É o espaço que você cria entre o caos e a reação. É o tempo que você dá a si mesmo para pensar, recalcular e voltar mais forte. Em vez de reclamar ou buscar culpados, o sábio se recolhe e observa. Ele entende que o silêncio é onde nasce a clareza. É nesse vazio momentâneo que surgem as melhores ideias e as soluções que antes pareciam impossíveis. Enquanto o mundo grita, quem escolhe o silêncio planeja e vence. E o que fazer quando alguém te insulta? Quando tentam te provocar, esperando que você perca o controle? O silêncio, nesse caso, é o golpe mais elegante, porque nada desarma mais um provocador do que não receber a reação que ele esperava. O silêncio confunde, desequilibra e mostra que você não é facilmente manipulado. Responder a um insulto é entrar no jogo do outro. Ficar em silêncio é mostrar que o jogo acabou antes mesmo de começar. É um ato de poder invisível e profundamente desconfortável para quem tenta te atingir. Quando você se recusa a reagir, a provocação perde força e o respeito toma o lugar da raiva. Mas e nas discussões, nos conflitos do dia a dia? A vontade de ter razão fala alto. Queremos provar nosso ponto, derrubar o argumento do outro. Só que muitas vezes é justamente aí que tudo se perde. O silêncio nesses momentos é uma ponte invisível entre dois lados em guerra. Ele cria espaço para respirar e ouvir de verdade. Quando você escolhe ficar em silêncio no meio de um conflito, algo muda. O tom cai, a emoção se acalma e surge a chance de entendimento. Você deixa de lutar para vencer e começa a buscar o equilíbrio. E, curiosamente, é nessa pausa silenciosa que o respeito mútuo começa a nascer. Já reparou como o silêncio pode ser um espelho? Quando você decide se calar e olhar para dentro, algo muda. De repente, você começa a enxergar suas próprias falhas, seus padrões, suas limitações. Essa introspecção é um dos maiores instrumentos de evolução pessoal. É nela que você aprende a ouvir seus pensamentos sem medo e a entender quem realmente é. O silêncio intencional te coloca frente a frente com a verdade que o barulho do mundo tenta esconder.
Ele te obriga a refletir, a questionar, a corrigir o que precisa ser corrigido. Não há crescimento sem pausa e não há sabedoria sem silêncio. Quanto mais você se conhece, menos precisa falar, porque suas ações passam a falar por você. E quando alguém tenta te provocar de propósito, te cutuca, esperando te ver reagir, é aí que o silêncio se torna uma armadura. Não responder é o mesmo que dizer, eu não me deixo controlar. Esse autocontrole é o que diferencia quem vive reagindo de quem vive dominando. Quem domina o silêncio, domina o próprio destino. Cada vez que você resiste à provocação e se mantém calmo, você cresce. Porque o silêncio nesses momentos é poder concentrado. É energia guardada para o que realmente importa. E o mais curioso é que quanto mais você domina essa calma, mais forte e respeitado se torna. Nas decisões importantes da vida, o silêncio é o terreno fértil da clareza. Quando você pausa antes de agir, dá espaço para que as respostas certas apareçam. O impulso cega, mas o silêncio ilumina. Ele te permite pesar as consequências e escolher com sabedoria, sem a pressa que arruína tantos caminhos. Pensar em silêncio é agir com consciência. É não deixar que o ruído externo dite suas escolhas. Grandes líderes e sábios sempre entenderam isso. Antes de qualquer decisão marcante, vem um momento de calma, reflexão e silêncio. E por fim, talvez o uso mais nobre do silêncio: ouvir. Ouvir de verdade, sem planejar a resposta, sem querer vencer o diálogo. O silêncio durante a escuta é respeito puro. É o que faz o outro se sentir visto, compreendido e valorizado. E é também o que te faz aprender mais do que qualquer fala. Quando você se cala para ouvir, o mundo fala. As pessoas revelam quem são, as situações se esclarecem e você passa a enxergar o que antes não via. Porque, no fundo, a escuta é uma forma de sabedoria e o silêncio é o que a torna possível. O silêncio muda tudo. Ele não é ausência de som, é presença de consciência. É o espaço onde as respostas se formam, onde a força cresce, onde a mente se acalma. Quando você domina o silêncio, sua presença fala antes das palavras. As pessoas sentem e te ouvem, mesmo quando você não diz nada. Ser silencioso não é ser passivo. É ser intencional, é entender que cada pausa é uma escolha e cada escolha é um ato de poder. O mundo grita, mas quem aprende a se calar com propósito, conquista um tipo de força que poucos conseguem compreender. E quanto mais confortável você fica com o silêncio, mais poderoso se torna o que você diz. Porque quem domina o silêncio não precisa provar nada, apenas existir, com calma, clareza e respeito. O silêncio é o início da sabedoria e o eco da verdadeira força interior.